Edição de terça-feira do Girassol Jornal com números e expectativas em torno da nova fase do programa de formalização dos agentes económicos. O processo envolve reclamações. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros destaques para hoje, que passam também pela ponte, uma obra abandonada no distrito urbano do Golfo por motivos de dívida. Pois é, e o consumo seguro, as vulnerabilidades no mercado nacional. Situação nas escolas, a proteção dos alunos e a ocupação nos períodos de intervalo. Jornada do Presidente da República no Japão, novos passos e acordos assinados. Carnaval de Angola em destaque na imprensa norte-americana. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos com a formalização dos agentes económicos. Uma nova fase do programa denominado PREI foi hoje lançada em meio a um clima de reclamações. Que decorrem do facto de alguns beneficiários que haviam sido cadastrados na primeira fase em alguns mercados de Luanda, até ao momento não terem beneficiado do apoio prometido. Vendedores em Luanda clamam por mais informação sobre o PREI, Programa de Reconversão da Economia Informal, que, segundo alguns comerciantes do mercado do 30, o programa chegou, foram cadastrados, todavia não têm mais informação dos passos seguintes. Já se inscrevemos do PREI, mas estamos à espera. Fizemos a escrita e queremos saber quanto é e quando, que podiam nos dar os valores. E até hoje não temos resposta. Não sabemos só porque está a demorar. Gostaria que eles podiam reforçar, porque tem muita mulher mesmo que necessita dessa ajuda, que é para vender. Então, com esse dinheiro, só já tem como fazer. Já estou no sistema. Eles nos mandaram esperar. Nós estamos à espera da resposta dele para nós possamos continuar naquilo que já começamos. Desde o mês de dezembro até hoje são 10 meses. Para nos darem assim uma informação que daqui a X tempo nós vamos ter com vocês para darmos mesmo na verdade que aquilo é uma coisa real. Entretanto, o secretário de Estado para a Economia explica que, pela sua dimensão, o mercado do 30 é prioritário na implementação do projeto na fase 2, que vai de 2023 a 2027. Nenhum mercado deve ficar para trás nesse processo da formalização. E como foi dito antes, a formalização não é somente para os agentes econômicos, é para formalizar todos os agentes econômicos e uma Angola melhor. Por isso é que o mercado do 30 e a dimensão que é e a importância que tem deve ser um mercado com bastante atenção e não vai ficar alheio às nossas necessidades e às nossas intenções de formalização para este processo do PREI. O PREI já formalizou mais de 200 mil agentes econômicos entre 2018 e 2022. No entanto, vendedores do mercado do São Paulo pedem que haja mais divulgação desta iniciativa de caráter nacional. Eu queria mais informação, só estou a ouvir dizer, mas não sei. Tem melhor mais informações, tem pessoas mais formadas na área, para passar uma cada bancada. Tem muitas vendedoras ambulantes, pessoas mesmo da informação, tem pessoas que não sabem nada. Tem-se falado sobre o PREI, mas acho ainda a informação é um pouco tímido. Realmente algumas têm, mas a sua maioria ainda não tem. Mas há trabalho a se fazer para poder se informar e saber quais são os benefícios do PREI. Esta é a primeira de muitas lojas que serão instaladas em vários mercados do país, onde os agentes econômicos terão a oportunidade de fazer a inscrição ao PREI, Programa de Reconversão da Economia Informal. Aqui no mercado de São Paulo estamos a concluir a loja PREI, no sentido de criar a proximidade entre a formalização e os agentes econômicos e as mamás que se encontram aqui no nosso mercado. Para não desvincular de forma muito prolongada as mamás das suas bancadas de venda, tivemos essa necessidade de implementar essas lojas no mercado. Isto vai garantir a formalização desde o processo de inscrição até no processo de inscrição na formalização, até finalizar com a inserção no sistema de segurança social. O PREI
É uma iniciativa do governo de Angola, levada a cabo por uma comissão multissetorial coordenada pelo Ministério da Economia e Planeamento. O programa conta com o apoio orçamental da União Europeia e com assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Há uma obra de ponte abandonada por dívida no distrito urbano do Golfe. A situação inquieta os moradores na localidade. A infraestrutura é fundamental na ligação entre os bairros vizinhos, mas as condições em que se encontra torna difícil a circulação para os moradores da zona. Recolheram as coisas de novo, levaram todo o material, nada que acertaram aqui para se embora. Como é que fica assim? Assim como é que nós vamos ficar? Essa pergunta surge devido à não conclusão da obra de uma ponte que liga a zona 15 a 17 na Mamangorda, no distrito urbano do Golfe, município do Quilamba-Quiacho, em Luanda. Os moradores afirmam que a obra está paralisada desde o ano passado e temem pela chuva. A nossa situação aqui do nosso bairro é muito triste. Eu vivo aqui daquele lado, mas tudo desse lado. E quando chove eu não consigo ir para a escola, devido à situação da nossa ponte. Os moços que estiveram aqui para fazer a obra, começaram a fazer a obra já há 2 anos. Até agora a obra continua assim. Nós não conseguimos ir para a escola quando chove, até temos medo da chuva. A nossa situação está mesmo mal. Às vezes aparecem esses rapazes, os miúdos, colocam madeira na ponte, colocam ferro e ficam a cobrar aí. Cada pessoa que quer passar paga 200 kwanza, 200 kwanza. Já escreveu, mas a administração é nada mesmo, pelos documentos. Devido à demora na conclusão desta obra, tanto os moradores da zona 17 como também os da zona 15 não conseguem transitar de um lugar para outro, principalmente na época chuvosa. E eles pedem maior fiscalização por parte da administração, já que neste local têm morrido várias crianças. Esta ponte mesmo, esta ponte, já perdemos muita criança aqui nesta ponte. Eles iniciaram esta ponte, tudo bem, vieram aqui porque vamos arranjar a ponte. A ponte dentro iniciaram até dezembro do ano passado. Tudo correto, estava correto tudo bem, mas do nada mesmo não estamos a ver nada aqui. Ontem aqui recolhemos uma bebê aqui, nesta ponte. A vala tem muito lixo e o lixo consequentemente aumenta as doenças como a malária, a febre tifoide e tantas outras, e acaba por ser um risco à saúde pública para as crianças que vivem aqui. Entendo aqui a responsabilidade ser mais do governo provincial, não é, que deve ter uma equipa de fiscalização paralela, que é para conseguir perceber ali onde o Estado aprovou certos orçamentos e conseguir compreender quais são as empresas que estão a cumprir e que não estão a cumprir os acordos, porque eu penso que a administração municipal por si só não vai conseguir. A obra está avaliada em 35 milhões de kwanzas, 252.053 cêntimos. E a empresa responsável pela obra, Erlander Ramos S.A., garantiu que não concluiu o projeto por falta de pagamento, isto é, 14 milhões de kwanzas. Não somos culpados da obra, porque a obra está em curso. A obra tem um estaleiro e tudo, até que se tu perguntares, a obra tem todas as condições, todos os equipamentos estão aí em obra. Só pagamos algumas questões com a administração, em termos de regularizar alguns pagamentos que não estamos por receber. Então estamos à espera da resposta. Brevemente nós recebemos a resposta, retomamos a situação e demos o tratamento em prazo de 2 semanas, ou uma semana que ele termina. Procurou-se ouvir a administração municipal do Quilamba-Quiacho, mas sem sucesso. Foi possível apurar na administração que a conclusão da obra está a depender dos 28 milhões de kwanzas que cada município recebe mensalmente para o combate à pobreza. E olhamos a seguir para as vulnerabilidades do mercado nacional em termos de consumo seguro. Reflexões que se estendem também para o papel do Estado na garantia do direito do consumidor. Há dúvidas e perguntas que não têm a resposta certa. O Sr. Bruno é mais um entre as várias vítimas que todos os dias passam por situações constrangedoras que violam os direitos do consumidor. O homem de 45 anos conta que foi lesado ao realizar a compra de uma peça para a sua viatura. Uma vez o meu carro teve um problema sobre a bomba de embreagem. Então vou a uma loja, comprei a bomba, a garantia foi de 3 meses. Em menos de uma semana a bomba estragou. Volto lá,
Eles disseram não, já não conseguiram devolver a bomba, nem conseguiram coisa da garantia, ficou mesmo assim. A situação que ocorreu em junho de 2022, até o momento, continua sem resposta. Não recorri porque, nosso país a pessoa recorre muito, depois mas não vai para aqui, vai para ali. Só tinha que seguir com o carro, então fui a outro sítio, mas a garantia ficou assim até hoje. Numa sociedade em que há ainda muitas violações da lei e dos regulamentos por parte de quem fornece bens e serviços, estar alerta a estas questões é fundamental. Mas, na prática, não é o que acontece. Conhece os seus direitos como consumidor? Não conheço. Infelizmente não conheço, mas gostaria de conhecer. Uma das coisas que acabo sempre por questionar neste processo de troca de produto ou serviço são itens ligados a prazo de entrega do serviço ou do produto. Quase nunca os nossos fornecedores nunca entregam sempre no prazo, há sempre extrapolamento de prazos. Uma das questões é muitas vezes a qualidade do produto. E também pedimos à própria INADEC para que também tenha essa monitoria, essa sensibilização na comunidade, não só nas instituições, mas também as nossas mamás zungueiras também às vezes são lesadas. Há um sítio autorizado para o efeito, mas vemos a um dado acordo que as coisas não surtem na sua normalidade. Para responder à falta de informação dos utentes, o INADEC tem em carteira o projeto Política Nacional de Consumo, uma medida que surge para facilitar o consumidor em matérias de orientação, quando quiser fechar um negócio ou aderir a um produto específico. É necessário que haja mais divulgação, é necessário que se trabalhe mais na questão da sensibilização para termos um consumidor mais consciente, um consumidor que, a quando da tomada das suas decisões, consiga ter, do ponto de vista de informação, informações consistentes que lhe deem credibilidade para depois no final fazer a sua escolha. Em 2022, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor recebeu na sua linha de denúncias mais de 3.000 reclamações, das quais os serviços aéreos, supermercados, as seguradoras, oficinas, vendas de imóveis, negociações pelas plataformas digitais e os serviços bancários aparecem na lista com reivindicações de má qualidade dos serviços, onde os consumidores sentem-se muito agastados. Se quiser evitar qualquer dano à sua esfera jurídica, seria bom que antes de tomar qualquer decisão consultasse os serviços do INADEC para receber todo o aconselhamento possível de formas a evitar que se torne uma próxima vítima. E o assunto segurança leva-nos também a refletir sobre a situação em algumas escolas. A proteção dos alunos e a sua ocupação nos períodos de intervalo, o papel da brigada escolar e mais. Acompanhe o que é que a nossa equipa constatou. Esse foi o momento em que é espancado com violência na última quinta-feira o aluno de 15 anos da 10ª classe do curso de Gestão Empresarial do IMEL. Entretanto, os factos tiveram início na terça-feira, 7 de março, quando um grupo de estudantes do IMEL desentendeu-se com o delegado de turma depois do desaparecimento de alguns meios eletrônicos de um dos colegas. O Silvio diz: você não sabe se está a se meter com quem, eu sou o dono mesmo, eu sou o do IMEL, o dono do IMEL. O Johnny lhe falou: não quero saber quem tu é, mas na minha sala mandou, eu não estou, então sai. O Silvio começou a discutir com o Johnny lhe falou: não estás a ajudar em nada, sai só fora. O Silvio saiu, desceu as escadas, quando ele volta soube com o Edgar. O Edgar chega, o Johnny ainda não estava na sala, começam a procurar o Johnny. Quando o Johnny entra, eles encontram na sala, pergunta: estão à procura de mim? Ele fala: sim, queremos conversar contigo. Começaram, o Silvio, o Edgar já como estava mais alterado, estava a falar: Johnny, como é que você fez? Johnny falou: não tens que falar, não temos que, se querem conversar comigo, vamos ter que conversar lá fora. Tem alguns alunos do Macarenco e outros alunos do Aldalara. Este senhor é o pai de um dos meninos envolvidos na agressão e conta ter existido um mal-entendido sobre o envolvimento do seu filho. O meu filho na quinta-feira não estava dentro da instituição. Chegou tarde porque depois da agressão de terça-feira, eu pedi que para ele ir ver também no posto médico se afetou alguma coisa. Quando ele vinha por volta das 11 horas, ao chegar aí na escola, encontrou já um alvoroço. Ele não faz parte do grupo que fizeram a confusão dentro da escola, não faz parte. Eu confirmo porque eu estava com ele nesta
6 horas. Como é que os cidadãos que vêm de uma outra instituição entram na instituição do IMEL, fazem o que fizeram e saem impune? Vamos apelar ao Ministério do Interior no sentido de repor a brigada escolar nas instituições de ensino. Diariamente são muitos os alunos que expõem-se a constantes perigos fora dos recintos escolares pela fraca segurança das escolas. É um grande déficit que nós temos, atendendo o número de efetivos que nós temos aqui na nossa instituição. E, bom, neste pouco efetivo que nós temos sabido ajustar na medida do possível, mas a melhor forma que nós acertamos aqui a nível da nossa instituição é não deixar o aluno sair fora do recinto escolar. O movimento dos estudantes angolanos entra neste episódio como mediador, tendo em conta a situação que ocorreu na última semana no Instituto Médio de Economia de Luanda. Os jovens não deveriam ter se envolvido onde se envolveram, mas não deveriam ter chegado onde chegou. Falei há pouco com todos os jovens envolvidos na esquadra, estão arrependidos, muitos deles a chorarem, pedir desculpas em nome de todos os estudantes envolvidos nessa confusão. Esperamos nós então que a outra família tenha alguma sensibilidade e o Estado, encontramos aqui com o Estado um mecanismo para retirá-los do distrito em que estão, porque não é muito saudável. Regresso das notícias, outra vez boa noite. Novos passos na visita do Presidente da República ao Japão, jornada que visa atrair mais investidores estrangeiros. No quadro da visita da missão, o quadro do dia hoje foi marcado pela assinatura de novos acordos. Destaque para os setores dos transportes, energias renováveis e também da saúde. Depois da sua chegada à cidade de Nagoya, João Lourenço não parou mais e foi direto aos escritórios centrais da Toyota. Como anfitrião, o presidente da multinacional japonesa disse que um dos principais objetivos da empresa em África, em particular em Angola, é ajudar a resolver os problemas sociais, especialmente ligados à criança. For the future children of Africa. Nós pretendemos resolver as soluções sociais que existem e contribuir para a solução das questões sociais que existem na África. Sim, hoje então confirmamos mais uma vez a nossa cooperação com o Ministério da Saúde em Angola e também com o Ministério da Energia e Águas e também a Companhia de Desenvolvimento Barra do Gandhi para o desenvolvimento de energias limpas na África. Ishiro Kashitani realçou que espera que outras empresas japonesas possam seguir o mesmo caminho, implementando programas sociais relevantes no continente africano. A iniciativa da nossa empresa possa chamar outras iniciativas de outras empresas, o setor privado japonês, e para tanto eu vou exercer também o meu papel de cônsul honorário em Nagoya para que isso aconteça. O chefe de Estado angolano João Lourenço afirmou que, apesar de que a Toyota já esteja há algum tempo em Angola, com esta visita oficial do Presidente da República ao Japão, as responsabilidades sociais da multinacional japonesa aumentam no nosso país. Portanto, estes 3 memorandos vêm a crescer a presença da Toyota em Angola, que, como nós sabemos, para além da comercialização de veículos, está a desenvolver um importante projeto na província do Namibe, ali no sul de Angola, de qualificação da Baía do Namibe, modernização do porto comercial e ampliação, modernização do porto mineiro para a exportação dos minérios que são produzidos no sul do nosso país. João Lourenço reconhece que os acordos assinados com a empresa japonesa vêm cimentar a importância da multinacional na construção de infraestruturas pontuais em Angola. É evidente que a cooperação entre Angola e o Japão não se limita a uma companhia, a Toyota Tsusho, esta é a mais relevante, pelo menos até a presente data, mas o que nós pretendemos é atrair maior investimento privado japonês em Angola,
Portanto, todas as outras empresas japonesas que queiram investir em Angola são bem-vindas, da mesma forma que o nosso empresariado nacional também tem o interesse, e acreditamos que isso vai acontecer algum dia, em investir no território japonês. O presidente da República testemunhou esta tarde, na cidade de Nagoya, a assinatura de 3 memorandos de entendimento entre instituições angolanas e a Toyota. O Ministério da Energia e Águas assinou um memorando que prevê a construção de cisternas de captação de águas subterrâneas alimentados por energia solar, que servirão para minimizar os problemas da seca no sul de Angola. A seguir, nós temos naturalmente que passar para os estudos, para o levantamento. Há já uma base de dados que permite, no fundo, saber em que regiões é que há maior potencial de águas subterrâneas, e vai ser com base então nessa avaliação que depois vai dimensionar o projeto, e o projeto terá um desenvolvimento nos próximos anos. Outro memorando de entendimento foi assinado entre o Ministério da Saúde e a Toyota, que estabelece a doação de um veículo de transporte refrigerado de vacinas. Vai, por um lado, facilitar-nos, através desta carrinha, chegarmos aos locais de difícil acesso e também perspectivar o futuro, novas aquisições de carros para transporte de vacinas com esta qualidade. No final do encontro com também cônsul honorário de Angola em Nagoya, João Lourenço visitou a fábrica de automóveis, onde verificou o nível de produção e execução dos veículos, e ainda foi apresentado o primeiro Toyota produzido pela empresa em 1955. E já voltamos à jornada do Presidente da República ao Japão, e será com o essencial sobre o encontro que o chefe de Estado manteve com o primeiro-ministro japonês. Por enquanto, seguimos com reações sobre a Assembleia Interparlamentar que Angola acolhe no próximo mês de outubro. Um evento que poderá juntar parlamentares de todo o mundo, com foco nas alterações climáticas e também no desenvolvimento. As emissões de gases de efeito estufa constituem atualmente uma das maiores preocupações dos governos em todo o mundo. Especialistas alertam que o planeta está cada vez mais quente em consequência das ações do homem sobre a natureza, porque a educação ambiental está aquém das necessidades. As nossas mães varriam a casa e varriam 1 metro à frente de casa. São práticas antigas que nós tínhamos, mas que a dada altura isso foi desaparecendo. Nós já não temos a sensibilidade de varrer até 1,5 metro para a frente da casa, a vizinha varre outro metro, e se vermos toda a rua está limpa. Essas práticas nós já tínhamos. Então é uma questão de resgatarmos essas boas práticas ambientais e principalmente reeducar a sociedade para a proteção ambiental. As alterações climáticas constam dos temas que estarão em debate na 70ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, marcada para o mês de outubro deste ano, aqui em Luanda. Agora, com o aquecimento global e tal, nós principalmente temos alertado, há bem pouco tempo realizamos uma campanha de limpeza na ilha do Mussulo, porque os mares têm sido muito poluídos. Essa poluição dos mares, esse descuido com as florestas, estamos a queimar muitas florestas, estamos a desmatar muito. Isso vai alterando aquilo que nós entendemos do equilíbrio do próprio ecossistema. Então, se há um equilíbrio daquilo que é o ambiente, então vamos ter dificuldades de conseguirmos acompanhar essa dinâmica do mundo. No domínio político, parlamentar e democrático, será para Angola uma boa oportunidade para reforçar as suas bases. Bom, eu penso que a experiência que nós precisamos, não é, enquanto nação, é no sentido de reforçarmos a nossa democracia representativa, não é? Garantirmos que, de facto, as eleições periódicas que se realizam no nosso país de cada 5 anos. Daniel Francisco Sonerra considera crucial que Angola continue a apostar na diplomacia económica, tendo em vista a sua integração no seio das nações desenvolvidas. Angola tem vindo a se abrir, digamos, ao mundo no sentido de promover maior diplomacia ou maior interação com o resto do mundo. Fruto disso, tem vindo a aprovar um conjunto de legislações que permitam, digamos, maior facilidade ao investidor externo, maior capacidade, portanto, de se olhar para o comércio internacional como uma medida de cooperação institucional, não apenas em termos governamentais, mas como também ligados a
aos atores, digamos, privados, e durante esse tempo tem-se notado uma evolução constante, digamos, a nível desta abertura. E creio que há maiores capacidades de se poder abrir um pouco mais. A decisão sobre Angola acolher a 70ª Assembleia Geral da União Interparlamentar saiu da 46ª Assembleia Geral deste organismo que decorre no Reino do Bahrein, onde os parlamentares estão a analisar as estratégias da organização nas alterações climáticas, a responsabilização a todos os níveis, bem como a transformação de discursos em ações de combate às alterações climáticas. E como dissemos em instantes, voltamos então à jornada do Presidente da República. O Japão, o chefe de Estado, manteve encontro com o primeiro-ministro daquele país. Na senda de vários encontros realizados até o momento, o diálogo com o chefe do governo japonês foi essencialmente dominado por assuntos que têm a ver com o reforço da cooperação. E também a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia esteve na conversa. O presidente da República, João Lourenço, manteve o encontro com o primeiro-ministro japonês no quadro da sua visita oficial ao país do Sol Nascente. Kishida reconheceu o potencial econômico de Angola e manifestou a intenção de fortificar os laços de cooperação. Angola é um país com elevado potencial econômico, proeminente na produção do petróleo, como também rico em recursos minerais. Com base no relacionamento de cooperação de longos anos que possuímos com Angola, Japão tenciona fortalecer ainda mais o relacionamento para o futuro. Segundo o líder japonês, o encontro com o chefe de Estado angolano serviu igualmente para falar sobre a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia é uma transgressão que abala raízes da ordem internacional. A ameaça nuclear da Rússia é categoricamente inaceitável, muito mais a sua utilização, e conferirmos a importância de emitir mensagem contínua sobre esta questão. João Lourenço disse que Angola tem beneficiado já de importantes financiamentos por parte do Japão, sobretudo para a construção de infraestruturas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer economia. As relações entre os nossos países foram estabelecidas em 1976, precisamente um ano após a proclamação da nossa independência. Desde essa altura para cá, nós consideramos que essas relações são muito boas, damos uma nota positiva, mas não estamos satisfeitos ainda com o nível de cooperação atingido entre os nossos dois países. Existe um potencial grande ainda por se explorar nas relações de cooperação entre Angola e o Japão. Quanto ao investimento privado nos dois sentidos, João Lourenço acredita que vão ter melhores dias a partir do momento em que se conseguir assinar entre os dois países o Acordo de Proteção Recíproca de Investimentos. No pronunciamento dos dois políticos, sem direito a perguntas dos jornalistas, no Palácio de Cantei, o presidente da República considerou que tão logo a assinatura aconteça, a situação poderá alterar. O Acordo de Proteção Recíproca de Investimento, um acordo que está sendo negociado já há algum tempo e que estamos esperançados em conseguir concluir a negociação muito em breve e, portanto, realizarmos a sua assinatura ou aqui em Tóquio ou em Luanda. Portanto, tão logo isso aconteça, nós estamos esperançados e porque existe vontade de ambos os lados, estamos esperançados que o investimento privado nos dois sentidos vai acontecer numa dimensão bem maior do que a atual. Uma delegação da Unesco foi hoje recebida pela Ministra do Estado para a área social. O encontro tratou de aspectos ligados à organização da terceira edição da Bienal da Paz, que Luanda deve acolher. Desde 2019, Luanda tem sido palco privilegiado na discussão sobre os caminhos para a paz em África.
Os debates acontecem durante a Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz. O certame acontece de 2 em 2 anos e para 2023, mesmo sem uma data indicada, a Comissão Conjunta composta pela Unesco, União Africana e o Governo de Angola já prepara o evento. La question de la paix. Como sabem, este tema da cultura de paz é ao mais alto nível do país, de Angola. O objetivo é que a terceira edição do Bienal de Luanda seja realizada este ano. A data propriamente dita ainda não foi determinada. O tema principal é a educação, na sequência da Cimeira Internacional das Nações Unidas sobre a transformação da educação que teve lugar em setembro último. Esta terceira edição será como tema principal educação, no que tange à educação para o desenvolvimento sustentável. L'un des thèmes forts. Paul Raymond Coster, diretor regional da Unesco para a África Central, fez uma abordagem sobre o sistema de ensino em Angola. L'UNESCO n'est pas là pour donner une opinion. O tema principal que é sendo a educação, mas bom, em Angola eu acho que nós, Unesco, não temos a discutir sobre a qualidade ou sobre um outro aspecto da educação no país. Mas, no entanto, sobre a educação nós estamos a trabalhar para que este tema da educação para o desenvolvimento sustentável, a educação da cidadania, seja integrado nos sistemas escolares. Au programme scolaire, il y a des coopérations en cours. Quanto ao orçamento destinado para a educação, o representante da Unesco referiu que varia de acordo com cada realidade. Que doit être ensuite depende das prioridades de cada país para alocar algum orçamento para tal ou tal setor. E as normas internacionais indicam, mas cada país tem que se adaptar do contexto nacional e do contexto orçamental do país. Dont celui de l'Angola. Enquanto espaço de reflexão e de divulgação de obras artísticas, de ideias e boas práticas ligadas à cultura da paz, a Bienal de Luanda reúne diversos chefes de Estado e de Governo, mais de uma centena de painelistas e jovens de todo o continente. E a seguir, uma cena triste que aconteceu nos Estados Unidos de uma criança de 3 anos que matou a irmã de 4. O facto ocorreu quando a menor em causa teve acesso a uma arma carregada no momento em que os dois estavam fora da supervisão de um adulto. O acidente aconteceu durante uma reunião familiar enquanto os pais conviviam. As 2 crianças ficaram por um momento sem a supervisão dos adultos. As autoridades informaram que a menina de 3 anos encontrou uma arma carregada e disparou, atingindo mortalmente a irmã de 4 anos. Os pais das crianças, quando ouviram o disparo, correram até o quarto e encontraram a menina de 4 anos no chão, sem reação. Chamaram a emergência médica e o óbito foi declarado no local. O incidente está sob investigação. Os Estados Unidos da América têm cerca de 400 milhões de armas, número superior aos 330 milhões de habitantes. 1 em cada 3 adultos possui uma arma de fogo. No ano passado, o país registrou mais de 44 mil mortes por suicídio, assassinato, acidente ou legítima defesa. Nos Estados Unidos da América, os tiroteios são uma das principais causas de morte entre menores de 18 anos, com um total de 1.700 casos. Trabalhadores do setor público na África do Sul exigem aumento salarial. É momento para o Compacto Internacional. Acompanha o desenvolvimento destes e outros assuntos com a Edna Firmino. Olá, Edna, boa noite. Olá, Kina, muito boa noite, Simeão. E boa noite a si que nos acompanha. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Público da Educação e da Saúde na África do Sul saíram às ruas em protestos para exigir aumento salarial. As manifestações dos referidos profissionais teve início na semana passada. Os sindicalistas exigem um aumento salarial de 10%. Entretanto, o governo sul-africano oferece apenas 4,7%. Confira agora outras notas internacionais.
A tempestade tropical Fred, uma das tempestades mais fortes que já atingiu o hemisfério sul, matou 190 pessoas no Malawi depois que atingiu o sul da África pela segunda vez em um mês, informou a Agência de Gerenciamento de Desastres do Malawi esta terça-feira. O centro comercial de Blantyre foi o distrito mais atingido pelas fortes inundações e chuvas que destruíram estradas, pontes e dificultam as operações de socorro. Fred também deixou um rastro de destruição em Moçambique depois de atingir a costa pela segunda vez no fim de semana. O Malawi tem lutado contra o surto de cólera mais mortal da sua história e as agências da ONU alertaram que a situação agora pode piorar devido à tempestade. Um novo grupo de militantes palestinos surgiram na Cisjordânia no ano passado, com ramificações das fações Hamas, Fatah, Jihad Islâmica. O grupo, com cerca de 250 militares, saíram às ruas em manifestação com fotos dos seus familiares mortos, armas e cabelos curtos populares entre os jovens da Cisjordânia. Várias armas estão a ser contrabandeadas da Síria, Líbano, Iraque, Jordânia e do próprio Israel, disseram as autoridades palestinas e israelenses. Mais de 79 pessoas, incluindo militantes e civis, foram mortos e cerca de 80 desde o início de 2023 nos arredores de Jerusalém e da Cisjordânia. Cerca de 30 migrantes morreram afogados após um naufrágio na costa da Líbia neste domingo, depois que o barco em que viajavam vindo da Líbia virou devido ao mau tempo, informou a Guarda Costeira da Itália. Os resgatados foram levados para a cidade siciliana de Pozzallo, informou a agência de notícias italiana ANSA. A tragédia acontece após um naufrágio ocorrido em 26 de fevereiro, perto da região sul de Calábria, onde 79 pessoas morreram. O Alarme Phone, uma instituição de caridade que recebe ligações de embarcações de migrantes em perigo, culpou a Itália por não enviar a sua guarda costeira antes, apesar de ter sido repetidamente alertada no sábado de que o barco estava com problemas. Mais de 29 casas e aproximadamente 50 famílias foram afetadas pelo ciclone Yaku, acompanhado de fortes chuvas na região norte do Peru, segundo a gerente de desastres e riscos de Comas, Evelyn Vicentes. O ciclone é a mais recente crise que atingiu o Peru, onde protestos antigovernamentais abalaram o país desde que o Congresso removeu o ex-presidente Pedro Castillo do poder em dezembro. O governo da presidente Dina Boluarte declarou estado de emergência em 400 distritos e busca aliviar os efeitos do ciclone. Quase 60 pessoas morreram desde o início da estação chuvosa, segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil. Os Estados Unidos pretendem vender à Austrália 3 submarinos movidos à energia nuclear da classe Virginia, construídos pela empresa dos Estados Unidos da América no início de 2030, com a opção de comprar mais 2 se necessário. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak firmaram os planos para o chamado projeto AUKUS, anunciado pela primeira vez em 2021. O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta terça-feira que a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos desconsideraram as preocupações da comunidade internacional com referência ao Pacto de Submarino Nuclear anunciado pelos 3 países. Por hoje está tudo dito. Kina e Simeão, nós voltamos amanhã. Continuação do último jornal. Obrigada, Edna. Contamos contigo. Muito obrigada pelas tuas informações. E bom descanso, Edna. No mês de fevereiro, o mundo registrou um aumento no preço de café de 11,4%. A tendência vem interromper a trajetória da queda de cerca de 25% registrada no ano passado, segundo a Organização Internacional do Café. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Café, o preço desceu no último ano para 165 cêntimos por libra, uma medida equivalente a 453 gramas. A subida dos preços no mês passado, face a janeiro, contraria a tendência registrada em 2022, quando a melhoria na oferta fez o índice composto da organização cair mais de 25% desde fevereiro do ano passado, quando estava em quase 190 cêntimos por libra, até fevereiro deste ano. Nos primeiros 4 meses da colheita, entre outubro e janeiro, as exportações de café atingiram quase 40 milhões de sacos, menos 6% que na colheita realizada entre outubro de 2021 e janeiro de 2022.
O chefe de operações da Organização Internacional do Café, Gerardo Pataconi, citado pela EF, considerou que a produção de 2022-2023 vai situar-se nos 171 milhões de sacos, o que compara com os 169 milhões de 2021 a 2022 e que o consumo subirá este ano de 176 milhões para 179 milhões face à temporada de 2021-2022. Terceira parte do Girassol Jornal, saudações renovadas. Facto inédito para o Carnaval angolano, apesar do pouco investimento que tem merecido até o momento. A maior festa popular angolana teve o privilégio de ser destaque na página cultural do jornal americano The New York Times. O conceituado jornal norte-americano The New York Times publicou no dia 12 de março do corrente ano uma reportagem intitulada Restaurar a Glória do Carnaval de Angola com pouco orçamento, mas muita paixão. A peça retrata o Carnaval de Luanda como uma relíquia que vai se perdendo ano após ano. A reportagem descreve a vida de Tony do Fumo Júnior, filho do famoso artista Tony do Fumo, do grupo União Jovens do Prenda. A narrativa do jornal The New York Times chama a atenção pela dureza das palavras. No texto, o leitor tem contato com todos os contratempos, dificuldades e obstáculos que os grupos tiveram de enfrentar com o passar dos tempos. Apesar do declínio do evento estar associado às dificuldades diárias e à falta de investimento financeiro, existem pessoas como Tony Júnior que se esforçam para manter viva a celebração do Carnaval de Luanda. Na reportagem, é possível saber mais sobre a trajetória histórica do Carnaval no país. Seguimos, por enquanto, para a Kisama, onde está a trabalhar uma delegação do Governo Provincial de Luanda. A equipa chefiada pelo governador tem como objetivo tomar contacto com a realidade e o dia-a-dia das famílias naquela zona. O município carece de tudo um pouco em termos de serviços sociais, mas há novas promessas de soluções da parte do governador da província, Manuel Homem. Do balanço que podemos fazer, a trabalhar para que as nossas equipas no domínio da comunicação possam intervir imediatamente, das vias de comunicação. Nós, numa primeira fase, vamos procurar resolver de forma imediata as questões relacionadas com a terraplanagem deste troço de perto de 190 quilómetros. Nós também já temos um apoio do Ministério do Urbanismo e da Construção por causa do material necessário. Foram disponibilizados um kit de terraplanagem para se juntar aos outros que já temos na província, para ver se no mais curto espaço de tempo iniciamos esta operação. Na verdade, é uma preocupação que a nós também nos deixa bastante sensibilizados, porque as populações reclamam e têm um impacto muito grande na vida dos munícipes desta região. Igualmente, temos a preocupação de melhorar o acesso à água potável. Nós constatamos que as populações desta região têm doenças que estão relacionadas com o consumo da água e naturalmente, estamos preocupados com esta situação. A administração local já está a implementar programas no domínio da água. Já temos sistemas que foram já implementados aqui na comuna da Mushima e vamos ter agora que alargar para todas as outras áreas aqui do município para permitir que a população tenha acesso à água potável, que é também uma das grandes preocupações que estão a ser levantadas nas reuniões que tivemos nestes dias por aqui. Senhor Governador, uma última preocupação é o facto de a população daquela zona consumir sal não iodizado, ou seja, sal não tratado. A nível do governo provincial, quais serão as medidas adotadas para minimizar ou resolver essa questão? Portanto, não conseguimos ainda provar que o sal não é iodizado, não é? Nós estamos a tratar de avaliar o sal que estas populações consomem, porque nós também constatamos que existe aqui uma zona aqui da comuna da Mushima onde existe uma salina
e naturalmente já recomendamos quer ao Ministério, a Direção Provincial, a Delegação Provincial da Agricultura, Pecuária e Pesca, como da Educação, para que levassem a laboratório este sal que está a ser consumido pelos cidadãos para podermos determinar se ela pode ser ou não consumida e daí podermos tomar medidas em relação a essa matéria, pelo que de facto também estamos curiosos em saber se este sal pode ou não continuar a ser consumido pelas populações. E assim termina mais uma edição do Girassol Jornal de hoje. Obrigada pela sua companhia de sempre. Estamos juntos amanhã, à mesma hora. Boa noite.